tô aqui com o bravo Felipe. Tudo bem, Felipe? Tá parado, tem um carinho, tem uma vida, não é esterilizado, porque a medicinal, Cresça e vingue, né? sem dúvida, tá aí, né? Ser vivo. Ela também, e ela tá vindo uma estrutura incrível. Em 2017, o pai do Ian Tá. começou a fazer um tratamento para o sistema imunológico dele e foi indicado o uso de cannabis medicinal. E ele estava fazendo um tratamento para a saúde dele bastante importante, onde ele precisava dar um boost forte no sistema imunológico dele. E que enfermidade era especificamente? Hepatite C, ele fez uma Tá. transfusão de sangue quando ele era jovem, né? Ele é amputado e ele adquiriu hepatite C nessa transfusão. Léo, você cuida da maternidade aqui, é tipo Foi. isso? Não só, né? Mas Também, né? estamos aí na manutenção em geral aí, de todo o cultivo. Aqui é legal de você ver, ó, tá saindo umas raízes já, ó. Essa planta é do mês 8. Agosto, 17 de 18. Exatamente. Ó. Que essa planta a gente não vai usar, ela é como se fosse uma madre. Então agora eu vou tirar clone dela pra ver se ela é fêmea ou macho. Entendeu? Ah, ainda não sabe? Não sei. Quando que sabe? Então, quando você bota pra florescer, geralmente as machos elas aparecem antes. Então a gente coloca ali pra dentro da sala que já tá em flora, espera uns 2, 3 dias, elas já começam a mostrar algum pelinho ou alguma bolsinha, né? A bolsinha é macho. É macho, ó. Isso aqui são os clones de macho que eu fiz, que agora já caiu o pólen, mas se você olhar, ó, tá vendo? Aqui, ó, isso é uma planta macho, né? Isso aqui são... Aqui, São as bolsinhas de pólen. são as bolsinhas de pólen. Ah. E aí é um macho, caracteriza Exato. como macho. E aí aqui é legal de ver também que tá enraizando aqui no DIF, né? Fibra de coco. A gente hidrata, depois demora umas 2 semanas aí pra enraizar, é todo esse processo. E por que... Depois a gente faz esse top pra elas ramificarem. Enfim. E por que você dedica a sua vida nesse momento ao cultivo de cannabis? Em que momento? Porque é um lance apaixonante, né, cara? Como eu gosto de dizer, eu acho que é mais fácil entender as plantas do que os Total. seres humanos. Tá? Quando a gente está falando em cultivo biológico, a gente está falando em ciclagem de nutrientes. Então, a matéria orgânica e mineral que está aqui, ela começa a ser processada pelos fungos, bactérias, tatuzinhos, nematóides, protozoários, minhocas que vão comendo, cagando, nascendo e morrendo. E nesse ciclo de vida é disponibilizado nutrientes para a planta. Então não somos nós que alimentamos as nossas plantas, a gente não dá fertilizantes minerais para a planta ou fertilizantes com o intuito de alimentar a nossa planta. Tudo que a gente coloca aqui ou é para proteção, tentar chegar num equilíbrio, ou é para estimular com que a vida que está por aqui disponibilize a comida para as minhas plantas. Simulando o ambiente natural. A lógica é essa. Então eu coloco fungos, bactérias e outros bichos para ter certeza que o ambiente tem os bichos, os micro-organismos que eu quero. Tá? E daí eu coloco às vezes estimulantes para que eles se multipliquem e façam esse trabalho mais rápido. Então a gente tem que entender essa sabedoria, essa tecnologia da natureza e tenta adaptar isso para acelerar um pouco, para trazer um dinamismo maior também, entendeu? Então é tentar achar esse equilíbrio mesmo. Mas aqui o que a gente faz é um cultivo biológico. E biologia está principalmente em estimular essa vida. E a cura começou a focar bastante lá para os idos de 2020 na entrega da medicina do óleo de cannabis. Hoje em dia a gente tem tentado expandir isso para a entrega da educação, da informação, que é por si só muito mais poderoso, porque ela por si só gira o óleo de cannabis, ela gera o óleo de cannabis, né? A informação ela consegue te dar o fornecimento perene do seu remédio. Então a gente viu isso há um tempo atrás já, que o poder da educação, o poder da transformação que a gente
consegue, de alguma maneira, ajudar a promover, entregando o que a cura aprendeu nos últimos tempos, né? E como isso gera autonomia, né? Que é o que hoje a gente precisa mais bater na tecla, é a ferramenta da liberdade, é a autonomia, né? Então a informação é isso. Hoje em dia, o que eu faço na cura, além de ajudar no processo de transformação da planta em óleo, né, da cannabis em óleo de cannabis, é tentar também ajudar, passar para frente os conhecimentos que são gerados aqui na cura, né? Os conhecimentos de cultivo, de extração, de gestão associativa e tudo que envolve a produção de cannabis, de óleo de cannabis, e oferecer isso para frente, para as outras pessoas poderem fazer também. O primeiro passo é trabalhar com esse apoio de encontrar o caminho médico. Daí a gente tem o apoio jurídico, para quem quer fazer um autocultivo ou uma essa palavra sempre me falha. Juridicialização, para conseguir através de SUS e planos de saúde, né? Então a gente consegue indicar advogados, fazer esse trabalho junto com advogados e pacientes, né? Tem a parte de educação, então que a gente chama de educação continuada, onde a cura está sempre se desenvolvendo e aprendendo e ensinando para os seus pacientes a terem autonomia, a terem escolhas, né? Eu quero da farmácia, eu quero que o SUS ou o plano de saúde arque com isso. E o quarto tipo de apoio que a gente oferece é com a própria medicina. Esse tipo de apoio ele é limitado, nós somos uma pequena associação, estamos entrando, né, estamos nesse processo de habeas corpus coletivo e a ideia mesmo é ajudar as pessoas a terem autonomia e poderem produzir os próprios remédios. E para quem não consegue, a gente está lá fazendo o que pode para tentar atender também. E o que você quer? O que eu quero? O que eu não quero? Eu não quero fazer plantações gigantes. Eu não quero trabalhar com sais e fertilizantes importados caríssimos. Eu quero valorizar minha terra. Toda essa minha terra, aqui eu já estou no 3º ciclo, lá eu estou no 8º ciclo. Terra é patrimônio, é vida. Eu estou criando minha terra está criando as minhas plantas. Eu quero valorizar isso. Eu não quero criar uma relação de consumo, commodity, capitalismo, de extrair as plantas. Eu quero me relacionar com essa planta e com os pacientes e as pessoas com quem a gente lida. Eu quero criar ecossistemas funcionais e estáveis. Eu quero criar relações humanas autênticas e que tragam bem-estar para todo mundo. Eu quero criar segurança, eu quero criar paz, eu quero criar abundância, né? Eu quero criar algo que me traga também satisfação em todos os sentidos, que me dê felicidade, que me dê um recurso para eu ter a qualidade de vida que eu almejo, ter o potencial também de conseguir não estar aqui quando eu preciso e ter parceiros que podem me ajudar a manter tudo isso. Eu não quero ser escravo do meu sistema também. E é muito fácil a gente acabar se escravizando em todos os sentidos, né? Eu quero criar uma relação saudável com essa planta tão importante para a humanidade, que foi a planta mais cultivada pelo ser humano, de 2000 a.C. até 1800, até começarem os movimentos de proibição, mais que o trigo, mais que o arroz, ela era cultivada. É uma planta que é tão importante quanto o cachorro em termos de manipulação genética pelo homem. O homem carregou essa semente, essa planta pelo mundo inteiro, porque ela é importante não só pelo seu extrato, pelo seu êxtase espiritual, como um analgésico, como um anticonvulsionante. Ela é importante porque dá para fazer tudo que você quiser de plástico, dá para fazer dela. Dá para fazer tecidos, dá para fazer roupa, cordoaria, dá para fazer resinas, dá para fazer um carro, se eu quiser, dela. É impressionante. E a gente começou a cortar essa relação dela. Então, o que a gente quer é um resgate da humanidade consigo mesmo. Eu quero que os nossos pacientes aprendam
a se perceber e a perceber como as coisas externas que elas põem no corpo afetam ela de forma positiva e negativa, e positiva para um momento, negativa para o outro, talvez. Eu quero que as pessoas se aprendam a se relacionar com os seus curadores, né? Então o que a gente quer é gerar um resgate humano e que isso traga prosperidade e abundância para a nossa rede. O nosso sonho é que aqui funcione um dia como uma escola. Hoje eu vejo a maconha como uma ferramenta importantíssima mesmo, e acho que foi aí que eu comecei a, de fato, a entender a nossa importância, os nossos privilégios de classe média branca em São Paulo, do quanto a gente pode usar a nossa voz e unir vozes para... A maconha é uma ferramenta absurda de reparações sociais, raciais e ecológicas, né? A ecológica também nos move muito. É o grande foco de estudo do IAN, né, de cultivo biológico. A gente não acredita nisso, a gente acredita na distribuição de pequenos cultivos, de cultivos familiares, da onde a gente nunca devia ter saído muito, mas pode ser um pouco utópico. Nós somos. Esse livro, ele foi sendo formado de surpresa, a gente não sabia, né? A gente foi fazendo, a gente foi gerando não só o método que a gente hoje trabalha, né? A nossa forma toda própria, a receita que a gente inventou para transformar a cannabis em óleo de cannabis. E esse processo dessa descoberta, ela foi acompanhando muita análise, muito registro, muita foto, muita filmagem, muita análise laboratorial que a gente acaba hoje fazendo de todo o batch de extração, e isso foi ensinando um monte de coisa pra gente, a gente foi registrando isso, até o ponto que a gente falou, nossa, a gente tem um material que serve para ser replicável. Ao contrário do McDonald's, que não fala a fórmula do molho especial, vocês estão compartilhando a fórmula do sucesso. É isso, porque a nossa intenção é avessa ao McDonald's. É avessa. A gente não quer, na verdade, eliminar outras formas de produção de valor, mas é exatamente o contrário. A gente está lutando contra a força do capital. A gente não está promovendo a legalização da cannabis, porque isso já está acontecendo. Na verdade, a forma mais democrática de a gente ter isso. E que não é pela mão de uma empresa, não é pela mão da iniciativa financeira, da iniciativa privada, do setor privado, mas sim da autonomia do paciente, porque a relação da medicina canábica, ela hoje pode ser estruturada na nossa tecnologia moderna, mas ela foi construída pelos nossos antepassados, pelo simples cuidado e relação que a gente teve com a planta. E hoje em dia o que a cura ela prega é realmente essa proximidade com a planta, né? A proximidade com a planta tem a ver com cultivo, tem a ver com a extração, mas antes de tudo tem a ver com a informação, em saber o que é óleo de cannabis, o que é cannabis, tirar o misticismo e essa carga de desinformação que hoje em dia cobre, né, a cannabis, e começar a entender o que é isso, para ver que é nada mais do que uma planta, é nada mais do que um óleo de um vegetal, um sumo de um vegetal, e que a gente pode fazer todo o processo em casa. É super simples. Então, a cura quer bater nisso. A gente entende que a indústria precisa ajudar os pacientes, precisa ajudar a população, e os pacientes nunca vão conseguir entregar o que a indústria entrega, e alguns deles nunca vão querer produzir a própria cannabis. Precisa ter a opção de comprar na farmácia ou de alguma maneira receber isso via sistema público de saúde, mas a liberdade de poder plantar, ela pode ajudar muito uma pessoa, só que ela ajuda o coletivo de uma forma muito, muito importante, que é desmontar a demonização que a planta tem. Você vê uma planta de cannabis, você falar, ah, então é isso, maconha? Ela não é tão horrorosa? Ela não parece ser tão perigosa? A gente começar a entrar em contato com a planta e descobrir que maconha não é um lixo atômico, é só uma planta, depende
de deixar a planta existir entre nós, né? Achei muito maneiro essa estrutura de luz. Olha o ar-condicionado ali, família, que legal. Então, o que a gente tenta fazer é tentar criar o clima ideal para a planta, né? Então, assim, dá um desafio cultivar mesmo com ar-condicionado. Aqui, mesmo com ar-condicionado, a gente chega a 30 graus, né? Então tá ficando quente. Então, com isso, a gente precisa tanto do desumidificador quanto um umidificador, né? E um controle de clima, né? Então, isso daqui tá ligado numa central, né? Porque assim, quando está muito quente, você tem que aumentar a umidade do clima para que a planta esteja com o metabolismo dela ativo. Só que se você aumentar muito a umidade, a chance de desenvolver um fungo e você morrer na praia, né? Quer dizer, no final do ciclo você ter elas mofando, aumenta, né? Então é nisso que a gente fica pilotando, porque o equipamento ainda não é o ideal que a gente gostaria. Não é o ideal. Ele é Eu já tô fraco. achando uma estrutura incrível. Não, ela é. Né? Só que quando você começa a controlar, você começa a ver que na verdade, para ter o set perfeito, né, que é o sonho de todo mundo, Nave espacial. né, você tem que daí ter um equipamento que ele coloca o ambiente nos parâmetros que você quer, Sim. na hora que você quer. Seivatec é a parceira de vocês É a ali. parceira. Vamos colocar. Muito obrigado, Associação Acura, por abrir as portas e mostrar pra gente um pouco do dia a dia de vocês. Parabéns pelo trabalho incrível, por levar conhecimento, educação, saúde e bem-estar para as pessoas através da nossa plantinha maravilhosa. Família, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar e deixar um comentário para dar uma engajada boa nesse conteúdo e chegar para mais e mais pessoas. Informação salva vidas. Até uma próxima, um beijo e fui!